Diego Aguirre foi a melhor opção ou não para o São Paulo? Sim ou não? É só acessar gazetesportiva.com e dar a sua resposta. E aí, o que você acha, Flávio? Vamos ver, vamos colocar para o pessoal debater. O São Paulo contratou Diego Aguirre, foi rápido. Dorival Júnior foi demitido, já se começou a falar no nome do Diego Aguirre, ao que consta a sugestão do Diego Lugano, que é um dos homens do futebol do São Paulo. O Diego Aguirre, que tem uma passagem no futebol, passagens interessantes, algumas... chegou em semifinal de Libertadores, chegou em quarta semifinal de Libertadores, estava no São Lourenço, jogou no São Paulo, jogou no Atlético, conhece o futebol brasileiro, mas claro, não seria um nome citado inicialmente, né? Marcos Assunção, o que você achou de Diego Aguirre? Eu acho que aqui no Brasil tem treinadores melhores. Eu acho que os treinadores que vêm de fora, eles têm uma certa dificuldade para comandar o futebol brasileiro, os clubes do Brasil. E eu não contrataria. Contrataria um que esteja no mercado, mas que brasileiro. Para você, Dan, o que você achou? Foi surpreso? O que você achou? Cara, eu acho que assim, o Raí, se não me falha a memória, se for me ajudar, em 90, lá no título, do primeiro título brasileiro do Corinthians, o São Paulo foi vice, o Aguirre estava naquele grupo, não estava? É aquele grupo que tinha o Raí, que agora está no... e o Ricardo Rocha. Então, de alguma maneira, eu acho que os caras se conhecem dali, pelo menos de amizade, e ele foi técnico do Lugano, que também está na diretoria do Alto São Paulo. Então, eu acho que essa relação pessoal entre todos eles, eu acho que isso ajuda e traz... Me parece que a relação entre essa diretoria e o Dorival estava desgastada, não era só a relação técnica. Então, acho que eles queriam com que eles tivessem mais liberdade. Por outro lado, eu também vejo o Aguirre como um técnico que não foi nem muito bem, nem muito mal nas suas experiências anteriores, na experiência do Inter, na experiência do Brasil, né? Essa do São Lourenço, a gente sabe de longe, né? Você sabe só o resultado, mas você não sabe o dia a dia. No Internacional ele foi bem, até ficar muito desgastado e ir embora. No Atlético, mesma coisa. Foram gráficos, entre aspas, muito semelhantes. Mas não é um técnico que eu não saberia avaliar. Digo assim, eu não vi esquema de jogo, não vi uma característica muito clara dele. Agora, a imprensa foi muito otimista, né? Pelo que eu li, pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, as pessoas da imprensa todas elogiando a contratação. Então talvez ele seja melhor do que eu penso que ele é. E aí, Miller, para você, Diego Aguirre? Boa noite, Flavinho. Não é a minha opção. Eu sempre fui contra treinador estrangeiro, né? Não vou mudar minha opinião. Como diz o meu parceiro, Assunção, a gente tem melhores opções. Porque quando um clube contrata um treinador, ele contrata por quê? Ele pega o passado, o currículo histórico do treinador. Eu estou falando a mesma coisa em 3 dimensões. Então o que acontece? Se você for contratar um treinador por currículo, coloca-se o currículo do Vanderlei na frente. Seria o Vanderlei? Para mim seria o Vanderlei disparado. Agora, é claro que o Leco até que citou que ele queria o Abel. Fiquei sabendo. E os 3 queriam o Aguirre. E o Aguirre foi a primeira opção do São Paulo. Foi. Para você ter uma ideia como está o nosso futebol hoje. Então significa que os de dentro estão piores que os de fora. Eu nunca vi um treinador brasileiro treinar lá no Uruguai. Nunca vi na minha vida, na história do futebol. É que eu tenho boa memória, hein? Então o que acontece é que o Aguirre é um estrangeiro que tem uma mentalidade totalmente diferente. Eles usam muito aquele esquema, aquele método de trabalho de rodízio, e não é uma cultura brasileira. Ele fez esse rodízio no Atlético Mineiro e caiu porque perdeu o Campeonato Mineiro, que o Campeonato Estadual derruba treinador. Exemplo maior é do nosso querido Dorival Júnior. Então eu acredito que o Aguirre terá, lógico, nesse exato momento, Flavito, você contratar uma aposta, para mim não é o ideal neste momento. Abel, Leão, Vanderlei Luxemburgo, qualquer um desses 3, se fossem para o São Paulo, seria a melhor opção. Deixa eu te fazer uma provocação, Milio Marcos. Desculpa, Flávio, se estiver interrompendo. Por favor. Vocês, como jogadores, o fato do técnico ser estrangeiro, você se relaciona com ele de modo diferente? É claro que é diferente, até porque o método de trabalho dele é diferente. Ele tem... A língua é diferente. Começa por aí. É mais difícil? Olha só, ele tem um preparador físico que é mesureta da cabeça. Então, ele tem que falar a linguagem do jogador, ele não fala. Então, o ambiente no São Paulo hoje, atualmente, é um ambiente negativo. A atmosfera está na contramão daquilo que o futebol pede. Então, é importante a gente saber que o São Paulo contrata hoje uma aposta.
tomara que ele queima a minha língua. Mas eu acho que minha língua não vai queimar, vai continuar mesmo. Mané, e na situação que está o São Paulo, que vem aí durante muito tempo tendo dificuldades para montar o time, tendo dificuldades para conseguir títulos, trazer um treinador estrangeiro onde muitos jogadores não entenderão o seu modo de trabalhar, não entenderão o seu modo de falar, o seu modo de querer as coisas dentro de campo, que é difícil. A gente jogou, a gente sabe, a gente muitas vezes está lá no campo lá com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, o brasileiro, pro treinador brasileiro tá gritando, já é difícil para a gente entender, imagine para o treinador estrangeiro. Aí que não vão entender nada mesmo, por isso que eu estou falando. O Miller tem toda a razão. Essas 3 opções seria muito melhor que o Aguirre. Qual seria a primeira opção? A primeira opção, Luxemburgo, com certeza. Parado. Com certeza. Até e olha que eu trabalhei porque... com ele, trabalhamos junto no Santos em 97, fomos campeões do Rio São Paulo. E, cara, é um treinador sensacional. Até porque, Flavinho, os dirigentes de futebol, que eles entendem pouco de futebol, quase nada, eles começam a julgar o treinador pelo seu trabalho do dia a dia, os seus métodos de trabalho. Isso não quer dizer nada. Porque todo treinador tem o seu método de trabalho, tem que ser respeitado. O treinador tem que ser julgado pelos seus frutos na temporada, mas que são pelas partidas. Sim, sem dúvida. Agora, bem da verdade, se há alguém que eu não tenho a menor simpatia é pelo Leco. É muito claro isso, né? Mas nessa ele não tem culpa. Ou não tem méritos. Ou foi voto vencido? Né? Que ficou bem claro que ele foi escolhido pelos jogadores e jogadores que estão comandando o futebol. Então, pro bem e pro mal, nessa o Leco tá fora. Se der certo, mérito dos jogadores. Se não der certo, o Leco não pode ser culpado nesta. Flávio, a gente, assim, não é questão de torcer contra, longe disso. É questão bem prática da realidade do nosso futebol e do que o São Paulo vive hoje. Essas 3 opções que eu falei, Abel, o Leão e o Luxemburgo, são excelentes opções de currículos invejáveis. Tinha Cuca e Filipão, o que você acha? Não, a prioridade para mim seria o Vanderlei, a segunda para mim seria o Abel e a terceira seria o Leão. Vanderlei Nogueira. Bom, sobre isso eu queria dizer o seguinte, o Raí deu uma entrevista recente dizendo que concorda com esse método de rodízio, que foi criticado aqui, então ele já chega com apoio do Raí, e evidentemente do Ricardo Rocha, do Lugano, por motivos óbvios, né? Eu também não esperava que fosse o Aguirre, mas surgiu o Aguirre. Assim, surgiu e acabou, né? Não teve especulação. Por isso que o Mira falou, surgiu, o primeiro nome foi ele, acertaram. O salário, eu imagino que tenha sido um salário, não tem nada a ver com isso, mas é um salário inferior do que pediriam esses técnicos citados aqui. A gente tem mais ou menos, nós não somos do imposto de renda, mas nós temos mais ou menos quanto eles vêm ganhando nos últimos tempos. Então, imagino que o Aguirre tenha sido um preço melhor para a empresa, para o São Paulo. Essa é a primeira coisa. Né? O que passa na cabeça quando um treinador recebe uma oferta de trabalho? Imagino. Como é o clube que eu vou trabalhar? Então, o que ele sabe do São Paulo? O que ele pode saber do São Paulo, embora tenha jogado lá? Então, ele tem certeza. O São Paulo tem uma rica história, tá certo? E milhões de torcedores no país. Mas eu estou dizendo hoje, amanhã, a partir de amanhã, eu não tenho a antevisão do fato. Claro. Não sei o que vai acontecer amanhã, se no próximo jogo nós vamos ver um Barcelona em forma, com a camisa do São Paulo. Não sei. Mas trabalhar no São Paulo hoje, ele sabe, deve ter sido informado, é um campo minado. Eu torço muito para que ele não pise em nenhum detonador. Porque realmente, assim, e não sou eu que estou dizendo, é o retrospecto recente dos treinadores que passaram por lá. 12 treinadores? 12 treinadores que passaram por lá, muitos. Esse é o quadro de hoje. Se amanhã mudar tudo, ótimo, mas eu tenho que analisar pelo que eu estou sentindo até agora. Essa é uma coisa, é um grande problema que ele vai enfrentar. Eu acho que o técnico do São Paulo hoje precisa ter alguns poderes de um super-homem. Menos, por exemplo, o corpo resistindo à bala e a virtude de voar. Mas tirando esses 2 detalhes, o resto, não voando, raio-x e o corpo... mas eu adoro esse cara. Então, eu adoro você, Vanderlei. Cara, você é muito bom, bicho. Ele fala muito bem ou não, Almir? Tirando... Não é. Vai, solta um sorriso. Você está preocupado com tirando essas 2 virtudes, eu acho que o cara precisa ter isso para trabalhar no São Paulo hoje. Porque ele... Embora o Raí tenha feito um largo elogio, eu reconheço isso. Mas é a criptonita. O Jardim também fez um largo elogio ao grupo, e nem poderia ser diferente. Eu acho que um treinador, seja ele quem for, precisa de um grupo comprometido,
com garra, com aplicação, responsável, sério. E os técnicos que passaram pelo São Paulo nos últimos tempos não receberam esse pacotão. Vão receber agora, com o Diego Aguirre sendo prestigiado claramente pelo Raí, que é o cara que manda, pelo Lugano, com a história do Lugano, e pelo Ricardo Rocha. Tomara. É o sonho da torcida do São Paulo, que hoje estava vestida de preto, carregando caixões, com cruzes e fazendo enterro dos dirigentes. Butantã até o Morumbi. Mas é melhor para o Aguirre. O São Paulo é melhor para o Aguirre e para o São Paulo do que o São Paulo. O São Paulo é maior do que o Aguirre, entendeu? Sim, só para a gente. Não, claro, sem dúvida. Mas o Aguirre recebeu esse telefonema e topou na hora. Não, né? claro. Mas eu só estou falando que ele não está chegando num lugar em que alguém disse para ele, o assessor dele, porque todo mundo tem assessor. Então, olha, é um lugar seguro, hein? Bacana. Você tem tranquilidade para trabalhar. Tranquilidade, relaxa, porque você vai trabalhar num paraíso. O retrospecto não mostra isso. Pode mudar, Flávio. Claro. Amanhã, no próximo domingo, né, Chico? Nós podemos estar aqui dizendo o seguinte: aquilo virou um jardim florido. Tá bom. Ganhou de 15-0 CRB, 18-0. Mas não é o quadro hoje. É isso que eu penso. Flávio, o problema não está no Aguirre. O problema está nessa subcomissão, formada pelo Raí, pelo Ricardo Rocha e pelo Lugano. Os três provaram que não são de nada. Não servem para isso aí. Não sabem fazer isso aí. Não sabem. Porque fecharam com um cara que, sabe, não vai acrescentar absolutamente nada ao futebol de São Paulo. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a casinha? E vai jogar em contra-ataque? Ele tem metade do elenco jovem, metade do elenco já coroa. Não é a característica dele. Não é a característica dele. Ele não dele. é de jogar fechado e retrancar. Mas haja vista... Eu acho o seguinte, só uma coisinha. Não, quando ele trabalhava com Raí, Ricardo Rocha e Lugano não servem. Eles não sabem fazer o que eles estão fazendo. Está aprovado isso aí. O São Paulo quase caiu para o rebaixamento. Aí eles vieram e quase que nem se classifica. É tudo no quase. O São Paulo é tudo no quase. Sim, mas isso então, faz tempo, hein, Chico? Eu acho Desde 2008 que tiraram tá assim. Lá o dono do perfume, lá, que era o diretor de futebol. E vou dizer uma coisa para você, o cara não entendia, mas pelo menos andava perfumado. Esses aí não estão dando certo como dirigentes de futebol. Foram grandes jogadores, prestaram um grande serviço para o São Paulo, mas Diego Aguirre é a mãe. Olha, não dá para aceitar Diego Aguirre. O São Paulo estava sendo dirigido pelo Leco e pelo Pinotti. É impossível piorar. Impossível. E eu acho que esse pessoal merece um crédito de confiança. Tentaram o Balsa, tentaram lá o... Mas sempre esses. O seu amigo sempre o Osório que afundou a seleção lá do México. Foi sempre Leco e seus bloquetes. Agora vem coisa diferente. Aí não dá. Não dá. Os caras não sabem nada. Uma certa feita, o Aguirre era treinador do Atlético Mineiro, com um time grande de São Paulo, se não me falha a memória, acho que era o Corinthians. Ele jogou com 4 volantes. Não, ok. Bateu o recorde. Mas não é a característica dele. Normalmente ele ataca mais do que defende. Em todo caso, vamos aguardar. A propósito disso, de treinadores do São Paulo, que tem sido, como é que você fala, um triturador de treinadores, é isso? Um triturador. Vamos ver como é que tem sido a máquina de triturar do São Paulo, triturar treinadores. A última conquista do São Paulo foi a Copa Sul-Americana em 2012 e ainda assim de forma polêmica, com o Tigre da Argentina não voltando para o segundo tempo após os 2-0 da etapa inicial. A partir daí, o tricolor do Morumbi não conseguiu dar continuidade ao trabalho de nenhum dos treinadores que passaram pelo clube. Ney Franco, técnico na conquista, foi demitido dias antes de completar 1 ano no cargo. Milton Cruz segurou a barra como interino até a chegada de Paulo Autuori, que comandou a equipe em apenas 17 partidas e foi dispensado. Com o time na zona de rebaixamento, Muricy Ramalho chegou, apagou o incêndio e permaneceu no clube até abril de 2015. Com a saída de Muricy, Milton Cruz foi interino até a chegada do colombiano Juan Carlos Osorio, que saiu 4 meses depois para comandar o México. Doriva foi o escolhido para assumir o posto, mas não conseguiu sequer esquentar o banco e foi demitido 1 mês depois. Milton Cruz comandou a equipe até o fim do Brasileiro e deu lugar para o argentino Edgardo Balsa, que deixou o posto para assumir a Argentina. Aí foi a vez de André Jardini segurar a bomba até a chegada de Ricardo Gomes, que ficou apenas 3 meses no cargo.
Pintado terminou o Brasileiro e deu lugar para Rogério Ceni, que foi dispensado antes de completar 7 meses na nova função. Mais uma vez, Pintado foi o interino até a chegada de Dorival Júnior, que não conseguiu se segurar nem 6 meses no cargo. André Jardine é o interino até a chegada do próximo treinador. Provavelmente o novo treinador já estará no jogo de quarta-feira lá em... Flávio, ele vai chegar no dia, porque ele tem um problema de visto de trabalho. Então, para poder cuidar dessa documentação, ele vai chegar na quarta-feira, no dia. Já vai para Maceió? Não, ele vai chegar lá em Maceió no dia. Então o André que vai fazer a preparação. Vai preparar todo o time e o São Paulo acaba de agora oficialmente informar que a apresentação dele será amanhã, às 3h30 da tarde. Perfeito. Tem sido assim, o histórico, né? O cara chega, normalmente um nome conhecido, o nome de alguém que já jogou lá, o nome que dá um respaldo para a incompetência da diretoria. Aí ele fica lá. 3 meses depois eles arrumam um bode expiatório, ou um ex-jogador, assim, tipo assim, o Milton Cruz, ou então um diretor, não sei o que e tal. 3 meses. Porque eles ficam com vergonha de demitir logo. Aí depois disso começa o processo de fritura do treinador, que mais ou menos com 6 meses cai fora. Aí começa tudo de novo. Então, se tudo correr dentro da normalidade do sistema legal de dirigir, daqui a 3, 4 meses eles vão cismar ou com o Ricardo Rocha, ou com o Lugano, ou com o Raí. E aí ele cai. Aí começa a fritura do Diego Lugano, do Diego Aguirre, até que chegue 5, 6 meses. Tem um detalhe só. Parece que há uma cláusula, algum posicionamento que, caso o Aguirre seja convidado para a seleção do Uruguai, ele estaria liberado pelo São Paulo. Porque o Tabárez não tem condição física, ele vai ficar na Copa do Mundo, né, que ele estava dando trabalho, e depois, se o Aguirre for convidado para substituir o técnico atual do Uruguai, ele outro trampolim, essa facilidade. Trampolim, como você viu, o Osório. Pro Osório e pro Balsa, né? E pro Balsa. Pro Rueda também, né? Pro Rueda no Flamengo, né? Pro Rueda, mais ou menos. Então quer dizer que esses estrangeiros vêm para cá, fazem o nome deles, não ganham absolutamente nada e vão para as seleções. Qual a herança que eles deixam aqui? E o que eles deixam aqui? Eles deixam perda de tempo, né? Língua. Porque até eles Pode entenderem o que está acontecendo no mercado, porque eu não sei se ele estava acompanhando o que estava acontecendo com São Paulo, né? Estava acompanhando bastante. Agora estava escutando... Ironia, né? Quando escutei o Vanderlei falando, na hora da contratação, aí o assessor vai ter que explicar a situação do São Paulo. Então, ou seja, vai entrar num time que está na corda bamba e ainda sem saber do que está acontecendo, né? Agora, a pergunta que cabe aos amigos, o que deixaram os brasileiros que estavam lá? Lá onde? O Dorival é um cara competente. Destroçaram tudo. E o que vai seguir do Dorival? Nada. Esse é o ponto. Mas porque o Dorival é uma pessoa decente, é um paizão, ele chega no jogador e fala, meu filho, onde você quer jogar, o que você quer fazer, você me ajuda em fazer isso e fazer aquilo. Ele é um homem de diálogo, é um cara diferenciado. O São Paulo antigamente se dava muito bem com jogadores e treinadores assim. Hoje é o contrário. O cara tem que chegar lá e bater a mão na mesa, para não falar outra coisa, e falar, eu quero assim. Porque mudou o São Paulo. O São Paulo mudou. O São Paulo não é mais aquele São Paulo em que o Miller jogou. É diferente. Mas já veio de tudo. Já veio de tudo. Já veio um cara extremamente tático como o Osório. Veio um cara retranqueiro igual o Balsa. Né? Veio o Doriva, que estava lá meio sem saber o que estava fazendo. O Milton, que era da casa, o Dorival, tem de tudo. Nesse processo de fritura, e a gente pegou só um pedaço aqui. Sabe o que acontece? Faz tempo, né? Sabe o que acontece, Flávio? Por que o Dorival foi demitido? Já que o São Paulo estava classificado para o chamado mata-mata. Deixava porque o Dorival... É o espaço, né? Deixava o Dorival no mata-mata. Mas é o que eu falei, é o espaço, né? 3 meses demite um diretor... E 3 meses, e depois mais 3 meses. Porque aí nunca você vai chegar no problema real, que é a gestão. Aí o cara vai embora e vem outro treinador que começa um novo processo. Isso, exatamente. Não fica nada. Todos esses 6 meses, eu falei que, e aí, gente, essa coisa de estrangeiro não, é a opinião de cada um, tá tudo certo. Não tô nem... Mas assim, não fica nada com ninguém. Começa tudo do zero. Sabe o que quando é mais fácil demitir um técnico? Quando ele perde, por exemplo, do Nogueirópolis, 1-0, ou quando ele perde de um arquirrival. Do arquirrival.
Então existe toda uma estratégia demissional. Isso. Aí. Porque o São Paulo vai perder os clássicos dele. A justificativa é essa, perder os 3 clássicos. Você perde para um arquirrival, o torcedor está com o time todo, até com o porteiro do clube, na garganta. É a hora que você entrega a cabeça. Porque, Vanderlei, imagina. Normalmente é assim. Vai sair a tabela do campeonato. Estamos baseados em hoje, tá? Mas de repente o Aguirre monta uma máquina aí, muda tudo, tomara. Mas dentro da normalidade, sai a tabela do São Paulo contra o Palmeiras ou contra o Corinthians. Segundo turno. Já está marcada a demissão do Diego Aguirre. Como é que vai ganhar do São Paulo? Como é que vai ganhar do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, se ele é muito inferior? Vai perder. Então, jogo em Itaquera, vai ganhar, vai perder. Jogo no Campo do Palmeiras, vai perder. Então, você já tem o prazo ali, ó. Aqui já vai ser o dia da demissão e tal, não sei o quê. Sim, ele chega no momento, nos últimos 30 clássicos, São Paulo ganhou 5. Ô, Flávio, ele chega num momento ruim. O ambiente no São Paulo está horrível. Ele chega no momento de semifinal, de quarta de final, que ele tem que dar uma identidade para uma equipe dentro de decisões. Dentro de uma decisão, porque rápida, vai pegar o São Paulo. uma identidade rápida. E o futebol, ele não dá tempo para ninguém. Muito menos para um treinador. Então, mas existe que o time começa a correr mais quando o treinador novo chega? Existe isso? O que está no banco. O titular, não. O que está no banco, que era desprezado pelo anterior, aí ele vira um leão. Por exemplo, o Cueva pode virar profissional? Porque chegou o Diego aqui. Ô, Flávio, você foi citar o nome do Cueva? Milagre. Bem citado. O Cueva, a diretoria, os jogadores não aguentam mais o Cueva. Não, a diretoria ama. Ele é presidente, ele é protegido. O presidente ama ele. Mas ninguém, o jogador, ninguém quer mais saber do Cueva. Eles estão loucos para ele ir para a seleção logo, para ele fazer um mais ou menos um Mundial, para ele ser vendido. Não, mas peraí, também joga sem o Cueva, o time não ganha, cara. O Cueva jogou contra o Santos, e aí? Não, tudo bem, mas que tem um monte de coisa, só rapidamente, pra gente discutir e pra falar. Quando você bota o Aguirre também pra comandar o seu time, de alguma maneira é uma aposta e você se expõe mais do que quando você coloca o Luxemburgo, que de alguma maneira ia te proteger. Ou seja, eu acho isso um ato de coragem também dos três fazerem isso. Eles estão fazendo um treinador que eles confiam e eles se expõem dessa maneira. Eles não estão chamando um grande nome que os protegeria. Acho que eles estão colocando um cara, pelo menos imagino e espero que seja assim, um cara no qual eles acreditam no trabalho por ano inteiro. Perfeito. E acho que eles não acreditavam no trabalho para o ano inteiro do Dorival, por isso mandando embora. Acho o momento péssimo no sentido de que virão decisões. Então, se perde agora de quem cruzar na semifinal e começa a perder, fragiliza um técnico que não tem nome e não tem força para se proteger. Portanto, expõe a todos. Continuo achando um ato de coragem. Acho que só pode ser, Mira, a médio e longo prazo a cobrança em cima do trabalho de qualquer treinador, ainda mais do Aguirre. É o que parece. Eu concordo com o que o Dan falou. Porque se você traz o Luxemburgo, você se protege. Sim. Não é o que a torcida quer? Você dá o cara e você está livre. Isso aí eu concordo 100% com você. E achei legal dos três. Eles, pelo menos, eles vão com alguém com convicção do que eles querem. Se está certo ou errado, nós vamos ver depois. Também concordo com isso aí. E ficava mais fácil. Dava o Luxemburgo. Tava lá a cabeça para eles. Tipo, não, vocês queriam, fica com isso aí, né? Bom, hoje o São Paulo jogou e havia promessa de que ia ter um Banzé, um Fuzuê. Vamos ver como é que foi. O novo técnico do São Paulo aparece no CT antes do jogo. Me sinto emocionado, sinto feliz, sinto orgulhoso. Tem muitas coisas que vão por dentro e eu quero muito ajudar a São Paulo e vamos a fazer todo o que nós podemos fazer para que o time esteja onde merece. Depois da visita na concentração, Aguirre assiste a partida na tribuna do Morumbi. E nenhum atleta seria maluco em não apoiá-lo na chegada. É um treinador que vem para nos ajudar, demos a vida aqui pelo Dorival. E não vai ser diferente com a Aguirre. Vamos fazer de tudo para conquistar vitórias e títulos com ele no comando. Mas o povão que paga ingresso tá dividido. Não é sendo pessimista, tá? É a realidade. O Aguirre não dura 2 meses no São Paulo. Tem que trazer o Vanderlei, cara. O Vanderlei. Tem que trazer o Vanderlei que é pra pegar na raiz desses malucos aí, ó. Nem chegou, já estão criticando, né? É difícil. Torcedor é isso aí mesmo, entendeu? Mas eu tenho que apoiar. Veio, agora vamos apoiar e tem que apoiar mesmo. Galera nervosa. O buraco é mais em cima. O problema do São Paulo hoje não é treinador.
O problema de São Paulo é política. A política de São Paulo hoje é que não é política brasileira. Você entendeu? Sai a Dilma, que era o Aidar, entra o Leco, que é o Temer hoje. É igualzinho, não muda nada. O futebol brasileiro hoje está parecendo a política lá de Brasília. Sujo, vendendo voto, ganhando passe. Sei lá, meu irmão. O problema do São Paulo não é treinador. Não adianta tirar Leco. A oportunidade de tirar o Leco foi o ano passado, meu amigo. A eleição do ano passado era Leco era Leco e o campeão mundial lá, o Pimenta, Mesquita Pimenta. O problema é gestão. Vir alguém aqui defender Leco e a gestão não pode ser, é inaceitável. Inaceitável. O discurso dele é de defesa da gestão, não tem gestão isso daí. Revolta grande, do tamanho do Cícero Pompeu de Toledo. Isso aqui tá sendo borrado. Sabe por quê, jogador? Eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu tô com vergonha na cara. Eu tô com vergonha na cara. E eu sou São Paulino. Honra, o que eu faço? Vê o que eu faço. Aí vocês falam, jogador, eu vou trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Vê o que eu faço na favela, que é Diadema. O que eu faço pra ver meu São Paulo jogar. E agora eu venho aqui e vejo uma decepção dessa. Porque eu não posso correr. Porque eu não posso, porque eu tô... Meu, para! Tem que ter vergonha na cara vocês que é profissional do São Paulo. Da bronca em voz alta dos torcedores comuns ao protesto das torcidas organizadas em tom fúnebre, com direito a enterro simbólico e luto. Nosso protesto é legítimo, nosso protesto é de direito aí também, você entendeu? Nossa reivindicação aí é contra a diretoria do São Paulo Futebol Clube, é contra esses jogadores do São Paulo Futebol Clube também, você entendeu? São praticamente 10 anos, tirando aí 2012 que a gente foi campeão, aí 10 anos, você entendeu? De humilhação, 10 anos aí de corrupção, 10 anos aí o time lutando para não cair. O São Paulo Futebol Clube é muito grande, cara, entendeu? Então, se quer que eu te falo, já deu, cara. Apoiamos, protestamos, você entendeu? Mas o problema tá mais sério. Eu acho que o problema do São Paulo Futebol Clube é internamente. A marcha dá a volta no estádio e os participantes são convidados a não entrar pro jogo. Eu não vou entrar, tô de luto, porque cansado de ficar perdendo. É ridículo. Entendeu? É ridículo o que acontece conosco. Nós, São Paulinos, não somos palhaços, não. Eu vou entrar, cara. Eu vou entrar porque eu sou São Paulino. Desde quando eu nasci na barriga de minha mãe, eu sou São Paulino. Na arquibancada, público pequeno. Apenas 9.000 torcedores. E o desejo imenso de que as coisas melhorem rapidamente. Do alto, da cúpula, para dentro das 4 linhas, antes que seja tarde demais. Tá vendo como dá para fazer protesto de maneira educada, elegante, inteligente, sem ignorância, sem imbecilidade, como normalmente as torcidas uniformizadas fazem? Como alguém pode ser contra isso? Até eu que não gosto dos caras, apoio. Eu não gosto de torcida uniformizada nenhuma. Acho que isso aí é o lixo do futebol. Mas esses caras, eles foram bem pra caramba. O discurso foi coerente. Sim. Não bateram em ninguém. Pelo contrário. Não achamos legal entrar. Expressaram a sua indignação. Cruz, tá certo. O caixão. E é o que fizeram com o São Paulo. Conversei ontem eu conversava com o pessoal São Paulino, o pessoal da torcida, e eles falaram pra mim, a gente vai sair do Shopping Butantã, que ele perto da Francisco Morato, né? E vamos seguir a João Sade a pé, com o caixão, até o portão. Perfeito. Vamos rodear, dar uma volta no estádio, e parar no portão principal e fazer isso que nós vimos agora. Ninguém pode nada. Sou totalmente de acordo com o que a torcida fez. Também acho, foi perfeito, ok. Até essa coisa de não vou entrar e tal, tá tudo certo. Entrar pra quê? Passar vergonha? Até porque a renda, o Vanderlei estava lá, deu foi 9 mil e pouco pessoas. Não chegou a 10 mil pessoas. Né? Bola rolando, São Paulo sofreu, mas ganhou do Red Bull. Vamos ver como é que foi. Hora do show! É hora de São Paulo e Red Bull Brasil. Público bastante pequeno aqui no estádio do Morumbi hoje. Protestos do lado de fora do estádio e dentro, público baixíssimo para a última rodada do Paulistão 2018. É apertado, Jean erra o passe. Colocou no meio da área, a condição é legal. Edmilson, tá lá! Gol do Red Bull!
Edmilson, camisa 9, manda para o fundo das redes. Com quase 9 minutos de jogo, o Jean, goleirão, vacilou na saída de jogo. O Edmilson comemora e o goleiro Jean pede desculpas à torcida. Com menos de 9 minutos, Red Bull Brasil 1, São Paulo 0 aqui no Morumbi. Contra-ataque para o São Paulo, passando na direita o Diego Souza, o passe é para ele. Chegou no Diego, a condição é legal. O cruzamento para o Nenê de esquerda, Júlio César. Boa jogada do São Paulo. Igualmente boa a defesa do Júlio César. Petrus vem na infiltração, a boa abertura com o Nenê. O cruzamento de direita, gol contra. Gol do São Paulo! Gol contra de Nininho no cruzamento do Nenê. Eu não sei o que o Nininho quis fazer, se ele foi cortar, se ele... Eu não entendi. Fato é, o São Paulo empata o jogo aqui no Morumbi. São Paulo 1 também para o Red Bull Brasil, 32 minutos do primeiro tempo. Nenê, de primeira para o Diego, Nenê vai avançando, tentou o passe em profundidade para o Trellis. Para fora do gol! Perde uma grande oportunidade o Trellis. Quem cobra agora é o Júnior Tavares. Bola levantada, o desvio de cabeça, tá lá! Gol do São Paulo! Arboleda de cabeça no cruzamento do Júnior Tavares. Quando o cronômetro marcava 22,5. Arboleda bota o São Paulo na frente mais uma vez. Festa dos jogadores do Tricolor. Festa da torcida tricolor em todo o Brasil. São Paulo 2, 1 para o Red Bull Brasil. Valdívia segurou, vai passar no fundo do Tavares. Valdívia trouxe por dentro, pode bater no gol. Ainda o Valdívia, o passe por cima, condição legal. Marcos Guilherme, golaço! Golaço do São Paulo! Marcos Guilherme! Numa jogadaça do Valdívia, o passe por elevação, o Marcos Guilherme pegou de primeira sem chances para o Júlio César. Aos 27 minutos o São Paulo amplia. São Paulo 3, Red Bull Brasil 1 aqui no Morumbi. Autorizou o árbitro, Nenê no cruzamento, no segundo poste de cabeça, Júlio César! Defesa espetacular do goleiro do Red Bull. A ligação direta, se estica para fazer o corte, o Aderlan tem escanteio para o Red Bull, não tem não. Não tem não, porque o Leandro Bizio Marinho apita o fim de jogo. A torcida comemora, festeja. São Paulo 3, Red Bull Brasil 1. Gols de Arboleda, Marcos Guilherme, Nininho contra para o São Paulo. O gol do RB Brasil foi marcado pelo Edmilson. E assim acaba a fase de grupos do Campeonato Paulista de 2018. Comprida pra caramba, nossa senhora. Estamos no meio de março e estamos falando ainda de um monte de time aí que não existe, né? Que esse cara você não vai ouvir falar, mas é um horror. Um horror. Então ainda vai ter outra fase aí com 2 jogos. Deus do céu. O campeão não terá? Tira os campeonatos regionais do calendário, o futebol brasileiro fica encaixadinho. Tudo bonitinho, tudo legal e tal. Olha, você entra no calendário lá, nos jogos assim, do dia, você vê umas coisas assim que você nunca mais ouviu falar. Né? Parece aquelas fábricas de interior, os negócios horrorosos no Brasil inteiro. É um horror, é um horror. Agora, esse time, o Red Bull Brasil, eu torço porque é empresa. Todos deveriam ser empresa. E todos deveriam ter calendário o ano inteiro. Esse é o problema. Eu não tenho nada contra esse time jogado. Acho que tem capacidade, lógico, né? Agora nós vamos ter aquela obrigatoriedade de uma série de situações. Eu esqueci o nome exatamente que é dado para isso, me perdoe. Mas nós vamos ter agora a obrigatoriedade do cumprimento de várias regras para que os clubes continuem existindo profissionalmente. Metade vai para o vinagre. Uma dessas é ter o futebol feminino. Sim, é obrigado, também, local para treinar e tal. Só que é o seguinte, a CBF deveria dar condições para todo mundo trabalhar e não extinguir os clubes. Porque ela ganha dinheiro pra caramba às custas do clube. Não presta contas para ninguém. É no mínimo um órgão suspeito. E onde é que vai o dinheiro?
E eles vão acabar com os clubes, quando eles deveriam dar condição para todo mundo trabalhar em 10 divisões que fosse. Essas regras que você citou já estão sendo contestadas na justiça pelas entidades dos clubes, entendendo... Mas é FIFA, né? Não, mas... Vai ter jeito. Não, mas são sanções que ferem a Constituição e segundo a associação e os dirigentes dos clubes. Algumas coisas não devem ser exigidas segundo eles. Na minha opinião, deveria ser mesmo uma peneira geral, todo mundo respondendo, com todas as condições, com dívidas pagas, com certidões negativas de débito, enfim, com a casa em ordem. Sim, eu concordo, mas estou dizendo que a reação vai acontecer por parte dos clubes. Que há uma divisão aí, você sabe, pela briga política que está acontecendo, tá certo? Quer dizer, de um lado, os dirigentes de federações e, de outro lado, clubes que estão descontentes com o novo quadro que a CBF está apresentando. Quer dizer, já tem um candidato único, os clubes estão chiando, mas estão chiando de longe. Como sempre, covardemente. De longe, quer dizer, não há uma mobilização para levar todos os clubes à porta da CBF. Nem precisa. Você chega Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, só estou pegando um de cada estado. Grêmio, Bahia, o Sport, nós não vamos disputar. Acabou tudo. Essa porcaria de CBF não serve para nada. Federação Paulista de Futebol, o que é? É um lixo isso aí. Não serve para nada. O que vale são os clubes. Só que eles não se respeitam. Eles são covardes. Ou coniventes. Então não pode. Como é que a Federação de Tocantins tem 3 votos e o teu Corinthians tem 2? Né? Pode um negócio desse? Pode. Dá para levar isso a sério? Não dá, né? Não. Tá na cara que é esquema, tá na cara que são cartas marcadas, mas eles são covardes. Agora, eu sou a favor, sim, de regras, mas todo mundo trabalhar. E trabalhar o ano inteiro. Então, nós teremos que ter 11 meses, 10 meses de candidato para todo mundo. Para todo mundo trabalhar. Principalmente os times do interior. Né? Imagina os jogadores dos times do interior. Terminando essa fase. Desempregados, né? Hoje estão desempregados. Exatamente. O que eles vão fazer até dezembro? Exatamente isso. Os caras que não se destacaram nos times do interior, que é muito difícil. Eu lembro da minha época do Rio Branco de Americana, que saíam muitos jogadores. Terminava o Campeonato Paulista, mas saíam muitos jogadores. Hoje em dia não saem muitos jogadores. A qualidade técnica brasileira está muito pequena, está muito ruim. E o que esses jogadores vão fazer até dezembro? Isso, é um absurdo. Arrumar um emprego numa empresa? É subemprego, é uma vergonha. Sabe, na situação que o Brasil está, com escolas para pagar, os jogadores com escola para pagar, família, e essas, da onde que vão tirar o dinheiro? Exatamente isso. E por que isso? Porque as federações recebem bola, os presidentes das federações levam grana para poder votar nos caras que o Marco Polo, Marinho e outros bichos indicam. Então, por isso que eles fazem os campeonatos regionais. Para isso, os clubes, os profissionais. Então, fala preparador físico, massagista. Toda essa gente fica desempregada. É brincadeira, é piada de mau gosto. Vamos ver o que falou o técnico do São Paulo, o André Jardim, depois do jogo. O Agui vai encontrar um grupo muito motivado, querendo colocar o São Paulo no lugar que todo mundo sabe que o São Paulo tem que estar, que é disputando títulos, que é entre sempre os melhores de qualquer competição, é convencendo a cada jogo, jogando bem, jogando um futebol propositivo, vencendo. E acho que nesse momento estou no lugar certo, que é como um auxiliar técnico, para aprender com os treinadores que aqui estão nesse momento, com o Agui, que é um grande treinador. Vai ser para mim uma experiência fantástica. Poder conviver no ambiente profissional todos os dias, poder enxergar e poder contribuir de alguma maneira com as minhas ideias, mas acima de tudo contribuir para que as ideias hoje do Diego Aguirre deem certo e que o clube saia vitorioso. Pô, é um cara experiente, né? Sabe das dificuldades que estão passando, então ele vem a ajudar e muito. Conheço muito bem ele, né? Então espero que dê certo no São Paulo. Ele vem com toda a vontade, eu tenho certeza, de ajudar a gente. Por favor, você em casa, me ajude, manda para Paulinho o nome exatamente desse conjunto de regras que está me fugindo. Memória e tal, não sei o quê. Tá? Dá o telefone, Paulinho, por favor. Olha, é o seguinte, o telefone da gente é 994791633. Manda no WhatsApp que a gente tem aqui. E outra coisa, vou passar de novo a enquete, porque a gente quer saber a opinião de você em relação ao novo técnico do São Paulo. O Diego Aguirre foi uma boa opção para o São Paulo? Sim ou não? Então entra lá no gazetesportiva.com e dá a sua opinião.
E eu vi o Valdívia lá, eu era a cara dele quando era garoto. Ah, é? Era, bonito pra caramba, lindo. Eu e ele, ó. Beleza. Tinha cabelão também? Era um horror, era isso aí mesmo. É verdade. Quando meu sogro me conheceu, ele olhou pra mim, ó. Na época, namorado, falou, mas você vai casar com isso? Olha o termo. Me chamou de isso. E ainda vestido de índio, que era um baile de carnaval. Então, imagine o Valdívia vestido de índio molhado. Ô, Flávio, e ele autorizou, hein? Flávio, você vai me desculpar, eu conheci você quando você era garoto e eu te achava bonitinho, viu? Olha aí. Eu não tenho esse negócio. Isso aí eu acho... São os olhos, né? Eu acho essas coisas íntimas devem ficar entre nós. A gente se conhece há tanto tempo. Vocês querem que a gente saia? Desde os 19 anos. Meia luz, estilo Pacaembu, assim, meia luz. Ô, Dan, o que você pensa de campeonato regional? Eu penso semelhante a vocês, assim. Eu não me ligo muito no campeonato regional. Não... Quer dizer, claro que eu quero que o Corinthians ganhe, eu quero que o Corinthians ganhe qualquer jogo que jogar, mas eu acho um desgaste desnecessário a quantidade de jogos que o time grande joga para a quantidade de jogos que ele vai jogar ao longo do ano. Quer dizer, se o time grande chegasse na reta final do campeonato e até agora tivesse feito uma pré-temporada boa, eu acho que seria melhor não só para o clube, mas para o futebol brasileiro como um todo. Você ter um time melhor no Campeonato Brasileiro, eleva o nível do Campeonato Brasileiro, eleva o nível da Copa do Brasil, eleva a possibilidade de ganhar Libertadores, ou seja, aumenta o poder, a força do futebol brasileiro como um todo. E a CBF deveria ser responsável por pensar isso também, né? Mas de alguma maneira a gente acaba ficando refém desses interesses. Dos interesses do presidente de federação, do interesse da venda de jogador. A gente está muito também refém da história da venda de jogador. Da transação. O futebol brasileiro parece que ele só existe para que se vendam jogadores e que todas as pessoas que giram em volta do jogador ganhem dinheiro com isso. E não exatamente na melhora do clube e na força do futebol como um todo. Aliás, você está falando uma coisa e você tem razão. Carilli esteve aqui a semana passada, né? Oi. E ele está montando o 9º time do Corinthians em 11 anos. É o 9º time do Corinthians que ele está montando. Praticamente um por ano. Por quê? E ganhando, né? Deixa eu explicar, né? Porque ele veio junto com o Mano, né? Então ele está lá no Corinthians há 10 anos e agora ele ganhou 11 títulos, né? Nesses 10 anos. Foram 9 como auxiliar e 2 como treinador. E agora ele está montando um time sem centroavante, coisa que os outros times, só o de 2011 que não tinha, né? Que o Tite teve esse problema, não achava centroavante de jeito nenhum. E ali não era por falta de dinheiro, era por falta de opção. Como agora, né? Como agora. É por falta de dinheiro e por falta de opção. Mas mais por falta de opção mesmo, né? Tinha o Henrique Dourado só. Mas então, essa coisa do centroavante é uma coisa curiosa, né? Eu estava pensando, os centroavantes da seleção brasileira são o Gabriel Jesus, o Firmino e o Diego Souza. Pelo menos a princípio são Teoricamente, esses. Teoricamente é esse. A diferença de idade do Diego Souza para o Firmino, eu não tenho os números aqui, ou para o Gabriel Jesus, é muito grande. Ou seja, durante uma boa parte de anos no Brasil, durante 5, 6, 7 anos, nós não produzimos atacantes capazes de serem de seleção brasileira. Já que você tem essa diferença toda. Né? E quando a gente fala em atacante, isso é preocupante. Quando a gente fala em atacante, a primeira coisa que vem à cabeça, embora nos últimos tempos nós temos dito aqui que não precisa jogar com centroavante, essa coisa toda. Mas quando você fala em atacante, a primeira coisa que vem na cabeça é o cara que coloca a bola para dentro, atacante, artilheiro. Né? O Romário. Você vê, o artilheiro do Campeonato Paulista hoje é o Borja. E depois dele você tem, vai até lá embaixo, né? Vai ter mais 5 nomes. Nenhum deles de time grande. Então, é normal? Essa é a pergunta. É normal? É normal, porque todo mundo, até goleiro faz gol, né? É normal, não tem nenhum problema. Ou é para pensar que o Borja é o artilheiro com 6 gols, se eu não estiver equivocado, 6 gols, e depois aparece só time pequeno, aí você pensa quem é o artilheiro do Corinthians, o São Paulo obviamente não tem, do Palmeiras é o Borja, o Santos não tem, quer dizer, entendeu? Quer dizer, aquele atacante, você fala, pô, esse cara perto da área, eu vou dizer uma coisa para você, é de provocar arrepios. Não é exatamente o que a gente encontra hoje. Nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo.